E uma operação do GAECO e da Corregedoria da Polícia Militar expõe que o crime organizado age de diferentes formas, gente. Inclusive, cooptando agentes das forças de segurança. Eu e Elvis Marçal viajamos para Icaraíma, ficamos lá. Nós pedimos ajuda da Polícia Militar. E pasme você, um dos policiais que estava com a gente nos principais pontos de busca pelos contrabandistas foi preso por esse mesmo crime. É o capítulo final da série exclusiva da RIC Record na tela do Cidade Alerta. Uma operação recente do GAECO de Umuarama, em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar do Paraná, trouxe um elemento a mais para nossa série. Mais uma vez, Icaraíma foi um dos pontos altos da investigação. E aqui, uma pessoa foi presa. E o buraco era mais fundo do que nós mesmos podíamos imaginar. Dário Fernando Correia, soldado da Polícia Militar, foi preso nesta operação, junto com mais 2 policiais da ativa e 2 da reserva, suspeito de integrar um grupo criminoso no meio policial especializado em descaminho e contrabando. Os policiais, então, de acordo com a investigação e o que foi coletado nas diligências, atuavam dando suporte logístico, às vezes até transportando as cargas ou fazendo, às vezes, daquilo que se chama de batedor, e também divulgando informações sensíveis sobre operações policiais, escalas, enfim, articulando-se com os outros integrantes da organização criminosa para então conseguir efetivar esse transporte de objetos ilícitos aí. E para nossa surpresa, Dário foi um dos policiais que nos acompanhou em Icaraíma na produção da nossa série de reportagens, que falava justamente sobre esses crimes na região. Sabe aquele ditado que inimigo mora ao lado? Pois é, no nosso caso, ele andou ao nosso lado por dezenas de quilômetros. Algo que nem de longe era possível imaginar. O policial que nos acompanhou foi preso dias depois, suspeito de praticar os crimes que estamos denunciando na região de Icaraíma. Drogas, armas, eletrônicos, cigarros. Na fronteira, infelizmente, passa de tudo. E o Paraná é o local mais escolhido pelos criminosos, justamente por causa disso. O rio que separa o estado do país vizinho e até outros estados é o atalho preferido dos contrabandistas. Seja por carro, caminhão ou barcos, as mercadorias chegam até o estado e das cidades mais extremas do Paraná seguem para outros destinos do país e do mundo. E aqui no Rio Ivaí, o sol baixou e a noite chegou. É a partir de agora que o trabalho policial ganha ainda mais importância. Seguimos na reta final sobre como o crime organizado utiliza a região para o descaminho, contrabando de cigarros e armas e o tráfico de drogas. Grande parte das apreensões são realizadas a partir do pôr do sol, justamente uma tentativa dos criminosos em despistar a polícia. Bom, já deu para perceber que agora à noite a visualização aqui é praticamente nula. Até, ó, se eu vou até baixar aqui só para você dar uma olhada, ó, não dá para enxergar nada. E é dessa forma, muitas vezes, que os contrabandistas agem aqui na região. Durante a madrugada, eles encontram os pontos de descarga da droga previamente marcados e a polícia tem que atuar dessa forma aqui, ó, às cegas, às escuras. Para você ter ideia, nessa região que a gente está passando nesse momento, é um dos primeiros pontos que o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Batalhão de Fronteira, Polícia Militar procuraram os corpos dos 4 homens que desapareceram e foram encontrados mortos aqui em Icaraíma. E sabe por quê que era aqui que eles estavam procurando? Porque é exatamente nessa região aqui que a maioria dos bunkers, aqueles pontos debaixo da terra, foram encontrados.
Na nossa permanência em Vila Rica do Ivaí, não localizamos os bunkers, até mesmo porque já era bastante tarde e, como deu para perceber, a visualização era quase impossível. Mas a RIC Record já havia se deparado com um anteriormente. A gente está falando baixo porque nós acabamos de encontrar um bunker ali na frente. Não é onde estão os corpos, não tem ligação com o caso dos 4 desaparecidos, mas retrata bem que essa região é uma região muito utilizada por contrabandistas e traficantes. São nos bunkers que os criminosos escondem drogas, armas, cigarros, com o objetivo de dificultar a ação da polícia e transportar a carga em etapas para não chamar atenção. Só em Vila Rica do Ivaí, depois do caso dos 4 homens mortos, mais de 15 bunkers foram encontrados em operações policiais nas propriedades rurais. Agora já é madrugada aqui em Vila Rica do Ivaí e a gente segue acompanhando toda a movimentação que tem por aqui. Em alguns casos, a orientação é que a gente não fique muito próximo de onde estão as viaturas policiais que fazem rondas aqui na região. Até porque não se sabe se a qualquer momento pode ser encontrada alguma carga de drogas e se pode existir algum tipo de confronto. A região aqui, infelizmente, é bastante propícia para isso. E nesses momentos, a polícia tem que estar preparada e não preocupada com as equipes de reportagem. Quanto mais o tempo passa, mais atenção é preciso. Não tem hora marcada para o crime acontecer. O que vale para os criminosos é a oportunidade. Olha só, a gente segue acompanhando aqui. A gente escutou agora há pouco o motor de barco na outra margem do rio. Ele já desligou o motor. O que a gente consegue ver é uma iluminação bem longe e já pouquíssimo barulho. Algumas pessoas aqui acompanhando toda essa operação, toda essa ação. E a pouca coisa que a gente consegue enxergar é a luz. A gente não sabe se é um pescador ou se pode ser outra coisa. E é assim que a polícia age e fica percebendo cada movimentação que tem aqui no Rio Ivaí. Durante toda a madrugada, durante toda a noite, a polícia fica de olho. Qualquer movimentação suspeita tem que abordar. Nesse caso aí, vai ter que esperar chegar na outra margem do rio. Icaraíma entrou na rota do crime organizado há muito tempo, décadas, aliás. Para os pouco mais de 10 mil moradores, isso infelizmente virou rotina na cidade. É algo que todo mundo sabe que acontece e que dificilmente vai ter uma solução definitiva. Uma cidade com aquela carinha de interior, com ruas pouco movimentadas e que espera o dia de se ver livre de tudo que assombra essa região. Às vezes acontece que o cara fica às vezes escondendo uma coisa com um pouco de medo, né? É. Mas você não sabe disso, então você contar o cara mata, né? Essa série foi em 3 reportagens para você acompanhar e saber como funciona o crime organizado lá em Icaraíma. Não é de hoje. Icaraíma, claro, ficou mais conhecida com os 4 mortos de Icaraíma, né? Os 4 desaparecidos que depois foram encontrados mortos. Só que fato é que ali é uma região que, vamos falar a verdade, propina fala mais alto. Pagar para ninguém ver os crimes que estão acontecendo por lá. E não são poucos, são muitos e muitos crimes. São vários e vários assassinatos que até hoje não foram esclarecidos pela polícia. Uma terra de ninguém. E que a gente se preocupa com as pessoas de bem que moram lá. E eu falei para você, no começo dessa última reportagem, sobre o Dário. O Dário que foi preso dias depois que nós saímos ali de Icaraíma. Esse homem aí, ó, esse policial, ele foi preso. A justiça, essa semana, decidiu que o Dário vai continuar preso preventivamente por esse crime. Policiais militares que estavam envolvidos com o crime organizado, com o contrabando, com o descaminho de mercadorias vindas do Paraguai e passando também por Icaraíma. Só que agora,
a gente descobriu que o Anderson, que é o outro soldado que está aí com a gente, também está preso. Foi preso dias atrás em Umuarama. Foi preso também. No caso do Anderson, não é relacionado ao contrabando, mas sim porque ele teria espancado a ex-companheira. E mais do que isso, que ele foi até a Secretaria Municipal de Violência contra a Mulher lá, de contra a violência à mulher, foi até lá e ameaçou de matar a secretária, porque a ex-mulher dele trabalhava lá. E ele foi até lá e foi ameaçado. Só que algo que chama a atenção é que todos os dias nós recebemos notas com relação às ocorrências policiais aqui da nossa região. No dia que o Anderson foi preso, essa informação não constava no documento. Nós ficamos sabendo, e você está sabendo agora, que o Anderson, os dois policiais que estavam com a gente, um pelo crime que nós estávamos denunciando, o Dário. Ele foi com a nossa equipe, foi conosco, aos vários pontos de portos clandestinos, assim, onde as mercadorias são trazidas do Paraguai para o país. Drogas, armas e principalmente cigarros. E ele foi preso logo depois, junto com outros 2 policiais militares da ativa e outros 2 policiais militares da reserva, que eles tinham um grupo que cometiam esses crimes. Uma organização criminosa dentro das forças de segurança. E tá aí. Histórias que muita gente não conta e que a gente teve coragem. Pergunta para mim, Bitar, você sabia que eles cometiam esses crimes? É claro que não. Nós pedimos ajuda. 2 policiais militares foram lá nos auxiliar. E os 2 hoje estão atrás das grades. Para você ver como são as coisas e de que forma a gente atua muitas vezes para trazer informação para você.